Hello students, how are you doing? I'm pretty good and I hope you are well too. Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Today we are going to learn about the future in English. The future with going to and the future with will. Olá pessoal, hoje nós aprenderemos um pouco sobre o futuro em inglês. O futuro sobre will e o futuro sobre going to. Eu peço que vocês peguem a apostila de vocês, assistam esse vídeo com o material em mãos. Imagino que todos vocês já tenham lido antecipadamente para saber sobre o que nós falaríamos e isso ajudará vocês bastante. Dessa maneira, eu já mandei para vocês os vídeos explicativos, certo? E nesse caso, então, aqui eu vou fazer uma revisão geral sobre esse tempo verbal, até porque nós já estamos vendo ele desde o ano passado. Vou fazer essa recapitulação aqui na apostila e na sequência a gente já vai para a orientação dos exercícios. Nós temos alguns tempos verbais, certo? Como o presente, como o passado e também o futuro. O futuro em inglês basicamente se divide em dois, certo? Nós temos duas maneiras de representar o futuro em inglês. Eu posso representar o futuro utilizando a partícula will e eu posso representar o futuro usando a partícula going to. Ué, professor, se eu posso representar o futuro de duas maneiras, tem alguma diferença entre elas? Com toda certeza. Então o going to, ele é sempre utilizado, pessoal, para fazer referência a uma ação no futuro que indica uma certeza ou algo que foi planejado. Então, por exemplo, tomorrow I am going to the school. Então, amanhã eu irei para a escola. Isso é uma certeza, é no futuro. Eu sei que amanhã ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza de que vai acontecer. Ou uma ação que foi planejada. Por exemplo, next week I will visit my father. Então, semana que vem eu visitarei. I'm going to visit my father. Então, semana que vem eu vou visitar o meu pai. Então, exemplos aqui. I'm going to visit my sister next week. It is her birthday. Então, eu vou visitar minha irmã na próxima semana. É o aniversário dela. Então, indica uma certeza. É algo no futuro, mas que indica uma certeza. They are going to get married in April. They sent me a card yesterday. Então, eles vão se casar em abril e eles me enviaram um cartão ontem. Então, uma ação no futuro, eu utilizei o going to porque é uma ação no futuro que é planejada. Eu também posso utilizar o going to, pessoal, para expressar previsão. Só que essa previsão ela tem que ter alguma evidência. Exemplo, para vocês entenderem na prática. There are lots of clouds in the sky. It is going to rain. There are lots of the clouds in the sky. It's going to rain. O céu está cheio de nuvens ou tem muitas nuvens no céu. Vai chover. Certo? Por que eu sei que vai chover? Por que eu tenho essa certeza? Porque eu tenho uma evidência. E qual que é a evidência? As nuvens no céu. Certo? Então o going to é utilizado para indicar ações no futuro que indicam certeza, coisas que foram planejadas ou previsões com evidência. Já o will é basicamente, pessoal, o oposto do going to. Indica também uma ação no futuro, certo? Só que é uma ação incerta. Indica uma incerteza, algo que eu não sei ao certo se vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho certeza disso. Exemplo. Maybe I will buy a new dress. Talvez eu compre um vestido novo. É certeza? Não. É uma ação no futuro, né? Porque eu ainda não comprei, eu vou comprar, mas não é certeza. Outro exemplo. I think I will travel in July. Eu acho que eu vou viajar em julho, certo? Então, nesse caso, pessoal, eu também não tenho certeza. O will também pode ser utilizado para indicar uma ação no futuro, só que é uma previsão sem evidência. Contrário do going to, eu tenho que ter uma evidência, porque se eu tenho evidência é basicamente uma certeza. Já o will indica ações incertas. Então, por exemplo, it will rain next week. Choverá na próxima semana. Uai, eu tenho certeza disso? Essa previsão tem uma evidência que me confirma, comprova isso? Não tem. Então, por isso que eu utilizei o going to. O will também pode ser utilizado para indicar uma decisão no futuro que foi tomada no momento da fala, certo? Então eu tenho que observar isso. There is no butter left. I will go to the supermarket and buy some. There is no butter left. I will go to the supermarket and buy some.
Então não há nenhuma manteiga na esquerda. Eu irei ao mercado e comprarei alguma. Então eu decidi ir no mercado agora. Eu fui? Ainda não. Eu decidi ir no momento que eu estava falando. Beleza? Agora, pessoal, então nós vamos para os exercícios. Tem alguns textinhos aqui que servirão como base para vocês responderem os exercícios. Então, leiam com atenção, prestem atenção na leitura e tentem repetir em casa para treinar a pronúncia. Então, first I'm going to read in English, after I'm going to translate to Portuguese, ok? Hello, I am Daniela. I am 14 years old. I live in Jandaia. It is a small city in Goiás, Brazil. I love studying English and I want to improve it. I think I will take part of the foreign exchange program. So I am signing up for some programs. I will share some information with you. Ok? Então, pessoal, esse texto ele é bem simples e ele basicamente nos dá informações do que a menina vai fazer. Ela diz assim: olá, eu sou a Daniela, eu tenho 14 anos de idade. Eu moro em Jandaia, uma pequena cidade de Goiás, no Brasil. Eu amo estudar inglês e eu quero melhorar isso. Eu acho que eu farei parte de um programa de... programa de intercâmbio, programa de estrangeiros. Então, eu estou me inscrevendo em alguns programas. Eu irei compartilhar as informações com vocês, certo? Então, ela tem intenção de viajar para fora, melhorar esse inglês porque ela gosta bastante. Segundo texto. How to become a foreign exchange student. Como se tornar um estudante estrangeiro. Um estudante que não é não nativo. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você vira estudante lá, e você é brasileiro, você é um estudante estrangeiro. Então aqui é a informação que ela deixou para nós. A student exchange program is the best way to become proficient at speaking a language. Perfecting your foreign language skills during your studies is a major asset to your future studies and career. Going abroad as a foreign exchange student will give you a big leg up. Wherever your future goes, not only will your language skills improve, but you'll gain independence and come home with entirely new perspective on what it means to be a citizen of the world. Whichever student exchange program you choose, you can be certain that you won't soon forget all that you've learned while studying in a foreign country. Então, o que ela fala aqui? Para se tornar um aluno de intercâmbio, um aluno estrangeiro, um aluno que vai estudar fora do país, ela dá algumas dicas, certo? Então, esse aluno de intercâmbio, ela fala que é importante, ser esse aluno de intercâmbio é a melhor maneira de se tornar proficiente na língua, melhorando as suas habilidades com a língua, estudando e se preparando para o futuro e para a carreira. Então, ir para o exterior seria uma maneira de dar um salto na sua língua e conseguir os seus desejos do futuro. De um modo geral, essa é mais ou menos a mensagem do texto. A partir daí, nós vamos responder os exercícios. Number 1. Match the columns. Então, ligue as colunas. Então, de um lado você tem as informações e do outro você tem o seu complemento, certo? Então, você vai ligar relacionando isso. Então, do lado esquerdo, você tem na letra A, aqui, ó. Só um minuto. Então, você tem aqui, ó, Exchange Program. O que é um Exchange Program? É um programa de intercâmbio. Então, o que seria esse Exchange Program? The ability to use a language well, especially foreign language. Seria a habilidade de usar a língua bem, especialmente num país estrangeiro? Ou um programa de intercâmbio seria Go in or to a foreign country. Ir para um país estrangeiro. Qual seria, então, essas opções aqui? Então, você vai estar ligando as palavras desta coluna com as de cá, ok? Number 2.
Answer these questions in English. Então você vai responder essas perguntas em inglês. Lembrando que se a pergunta está em inglês, a resposta tem que ser em inglês. E você vai achar essas respostas no próprio texto. Então vamos lá. What is the best way to improve your language skills? Então qual seria a melhor maneira de melhorar as suas habilidades com a língua? Olha aqui, ela fala ó, que the best way to become proficient at speaking a language seria então fazer o que? Um exchange program, seria esse intercâmbio. Então, exchange program is the best way to become proficient at speaking a language. Então, você já tem aqui a resposta da letra A. Letra B. Will you gain independence when you take part in an exchange program? Você ganhará independência quando você fizer parte desse programa de intercâmbio? Está lá no texto também. Will you forget all that you've learned while studying a foreign country? Você esqueceria tudo o que você aprendeu enquanto você estava estudando num país estrangeiro? Será? Eu acho que não. Talvez você tivesse mais ganhos que percas, né? Number 3. Suppose you are going to take part in exchange program. Answer these questions and then ask your friends. Take notes in the following chart. Então vamos supor que você fará parte de um programa de intercâmbio. Então você vai responder as perguntas que estão aqui na primeira coluna e vai anotar suas respostas aqui, ó, your answer. E você pode fazer essas perguntas também para um amigo, para o pai, para a mãe, para um amigo, para um irmão e anotar as respostas dele aqui. As perguntas são: Where are you going to study? Onde você vai estudar? Lembrando que a resposta tem que ser em inglês. Então, I'm going to study in the United States. Olha aqui como você responderia. I am going to study at United States. Certo? Próxima pergunta. What language are you going to speak? Qual língua você vai falar? Então, vamos lá. I am going to speak English. Certo? Depende do país que você for morar, né? What places are you going to visit? Que lugares você vai visitar? Exemplo, I'm going to visit New York. Eu vou visitar Nova York. What will you do in your free time? O que é que você fará no seu tempo livre? Eu acho que eu vou assistir TV. Então, I will watch TV. I will watch TV. Will you visit a museum? Você visitará um museu? Yes, I will visit. Sim, eu visitarei. Will you buy lots of souvenirs? Você comprará alguns presentes, algumas lembrancinhas? Yes, I will buy lots of souvenirs. Lembrando que quando a pergunta ela está utilizando going to para indicar o futuro, a sua resposta tem que ser com going to. Se a pergunta está utilizando will para indicar o futuro, sua resposta tem que usar o will para indicar o futuro. Beleza? Caso vocês tenham dificuldade para montar as respostas suas e do seu amigo, vocês podem estar utilizando o Google Tradutor. Vamos lá, number 4. Complete the sentence with the correct form of will or going to. Então, complete as sentenças de uma forma correta, utilizando o will e o going to. Lembrando que o going to é utilizado para quê, pessoal? Para ações que são certezas, ações que foram planejadas, quando você tem evidência de alguma coisa que vai acontecer. Já o will, ele tem um certo distanciamento, é utilizado para coisas que não foram planejadas, para ações no futuro que são incertas. Então aqui você vai ler a frase e vai completar com will ou completar com going to. Beleza? E para finalizar, nós temos então o portfólio número 1 que vocês precisam fazer com bastante capricho. O portfólio, pessoal, ele nada mais é do que uma avaliação. Então o que vocês farão? Portfólio 1. O cartoon é um gênero jornalístico que utiliza o humor para levar questionamentos sobre a sociedade. Identifique a crítica social presente no cartoon ao lado, relacionando os elementos verbais e não verbais. Então, nesse caso, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o cartoon e a partir dessa leitura vocês vão responder qual que está sendo a crítica social que está sendo feita. Usem essas linhas que eu coloquei aqui para vocês. Então, vou ajudar vocês a ler aqui, ó. International arrives.
seria chegadas internacionais. Então a gente percebe que esse pessoal está no aeroporto. Olha o símbolo do avião aqui. Um deles diz assim: What do I do now? What do I do now? O que eu faço agora? O outro pensa, né? When is he going to take my card? Quando ele vai pegar o meu cartão? He seems a bit unfriendly. He seems a bit unfriendly. Ela parece um pouco não amigável. Who a person space invasion? Who a personal space invasion? No, tipo, quem está invadindo o meu espaço pessoal? I am next, what should I do? I'm next, what should I do? Eu sou o próximo, o que eu devo fazer? Se vocês observarem, todas esses balões, todos eles são de pensamento. Então, nenhuma dessas pessoas falou o que estava pensando, elas só pensaram. Então, qual seria a crítica social que nós encontramos aqui? Eles sabem o que eles têm que fazer, eles realmente têm certeza de como as coisas vão acontecer. Então, qual seria essa crítica? Ok? Então, prestem bastante atenção, façam com bastante capricho. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Goodbye.